Programa Belos Entrevista, desta semana tem um convidado que fala de longe, fala da Itália, muito conhecido aqui da região, especialmente dos que gostam de esporte, os que gostam de futsal. É o Serginho Schiochetti. Serginho Schiochetti foi jogador de futsal, de futebol de campo também, não é, Serginho? Na época se jogava um pouco se jogava bastante essas duas modalidades. Mas, enfim, com o projeto da Ser Sadia em Concórdia, nos anos 80, o Serginho se fixou no futsal e foi nessa modalidade que fez carreira. São mais de 40 anos desde que eu te conheço, Serginho, e que você está nessa atividade. O Serginho está hoje com 61 anos e está na Itália, treinando uma equipe da Série A da Liga lá da Itália. Serginho, obrigado por aceitar esse convite nosso, para termos esse papo aqui para os ouvintes da Belos, para quem nos assiste também no YouTube, nas redes sociais. Valeu, Cláudio. Um grande abraço, é um prazer muito grande estar falando contigo. Um abraço a todos os telespectadores e ouvintes aí também da Belos Montes. É sempre um prazer estar falando contigo e tu que sempre esteve junto com nós em toda essa trajetória minha, particularmente, né, quando eu comecei aí em Concórdia. E então a gente fica muito feliz quando revê alguns amigos, né, especialmente nesse momento com você aí, porque transmitiu muitos jogos nossos, né, então acompanhou a nossa carreira aí, que você sabe que não foi fácil, mas graças a Deus a gente conseguiu trilhar aí uma carreira que teve um certo destaque aí, sempre muito feliz com tudo isso. Muito destaque para a nossa realidade aqui regional e catarinense e brasileira também. Serginho, você é nascido em Piratuba, lá na comunidade Uruguai, foi isso? Exato, né? Eu nasci na comunidade do Uruguai em 1960, né? Hoje completei recentemente 61 anos. Então eu tive ali naquele período, né, de infância normal, de interior, até os 15 anos, daí 16 anos eu me transferi para Concórdia para estudar e começar a trabalhar. E toda a minha trajetória começou em Concórdia. Conheci a Lúcia, minha esposa, né, em Concórdia, e fiz iniciei, no caso, a minha família, criando a minha família em Concórdia. E como é que você. Aqui você jogava. Eu lembro que você jogava campo também, jogava futebol e jogava futsal. Exato, né? A gente começou naquele período no Santa Cruz, disputava os Sim. campeonatos regionais aí, muito, muito legal, né? Um campeonato difícil. Eu até jogava, sempre conto essa história, né? Eu era centroavante e acabei me firmando no futsal como fixo, né? Um jogador teoricamente defensor. Então nesse Pois período é. eu jogava no Santa Cruz e aí eu comecei minha trajetória devagar no futsal, com os campeonatos municipais aí na época do Quecaco, né? Aí depois eu tive a oportunidade também no Figueira, né? Então a gente começou a criar uma identidade forte com o futsal e aí depois naquele projeto que tu mesmo falaste aí da Ser Sadia, tu acabou indo para a Sadia para trabalhar inicialmente, né, e jogar as competições internas da famosa Ulisa, né? E aí que eu fui convidado, na época, pela Ser Sadia, através do Ayrton, que era o treinador, e ele começou a nossa carreira aí no futsal concordiense. Com que idade você estava quando começou a atuar de uma forma semiprofissional no começo, depois profissional, no futsal? Eu até um pouco, eu digo assim, bem diferente dos demais atletas aí que tiveram digamos, uma continuidade ou iniciaram no trabalho de base, né? Eu não tive essa oportunidade no trabalho de base e quando eu fui convidado para fazer parte desse projeto da Ser Sadia, eu já estava com 22 anos, né? Então, eu praticava futsal nos campeonatos amadores, né? E foi ali que a gente começou a se dedicar profissionalmente, né? Então, paralelamente nesses 11 anos que eu tive em Concórdia, eu trabalhava na empresa e na Sadia e também fazia parte da Ser Sadia, né, do futsal. E aí a gente seguiu nesse período de 11 anos aí, mas basicamente eu sempre comento, a gente não teve essa preparação, essa estrutura que hoje a maioria dos garotos tem, né, um professor especializado em preparar os garotos aí. Mas, enfim, você nunca teve muita dificuldade com a bola, né? Em que pese essa falta de base aí, você sempre foi amigo da bola. Não tanto, né? Eu sempre destaco também a minha característica, eu nunca fui um jogador
digamos assim, um jogador de dar show, né? Era aquele tipo carregador Sim. de piano, é um jogador um jogador de característica muito rápida, de marcação forte, de movimentação. Então me destaquei dentro dessa característica para defensor, que muito importante, né? Porque basicamente você tem na cabeça de que o fixo é aquele jogador meio, digamos assim, medindo as palavras, meio cabeçudo, né, e tal. A gente não tinha uma certa Tosco. qualidade, exatamente. A gente tinha uma certa qualidade técnica, né, e aí acabamos tendo assim uma desenvoltura, digamos assim, em todos os sentidos, né? Uma outra característica que eu constatei em você é a sua liderança, né? Você foi capitão durante quase todo o tempo da Cersadia, das outras equipes também. Como é que é essa questão da liderança dentro de um grupo que é bastante cobrado? A gente sabe que no esporte os grupos são muito cobrados e como todo grupo humano também tem seus problemas de convivência, tem seus problemas de atritos, de hábitos diferentes. Como é que você, qual é a receita para trabalhar isso? Bem, Clério, realmente, todos esses anos aí como atleta, em todas as equipes que eu passei, eu sempre fui o capitão, entendeu? Em Concórdia, esses 11 anos na Cersadia, depois eu fui para Enxuta, fui para o Vasco, para o Carlos Barbosa, né? Eu tive no Banespa, no São Paulo, né? Então, todos esses anos nessas equipes que eu passei, sempre fui o capitão e nunca, em momento algum, eu exigi isso, né? Então, foi uma coisa natural, né? Pela minha postura, talvez, dentro da quadra, fora da quadra, aquele jogador de sempre estar incentivando e cobrando os atletas, né? Então, é aquilo que hoje eu, particularmente também como treinador, eu busco no meu grupo que eu formo, escolher um capitão que consiga ser o segundo treinador dentro da quadra, né? Então, eu tive, em todo esse período todo, como estamos falando aqui, como diz, eu nunca pedi para ser, mas sempre, até quando eu saí do Concórdia, né, em 94, eu cheguei na Enxuta, a Enxuta tinha sido campeã gaúcha em 93, eu cheguei ali já no primeiro jogo, já fui o capitão, e ali foi, entendeu? Então, é uma coisa natural, e a gente sempre procura, e aquilo que a gente fala também, o capitão tem que ser um exemplo, né? Eu acho que procurei sempre ser um exemplo dentro e fora da quadra. Serginho, aqui em Concórdia e na região, nós estamos falando aqui para Belos, de Ceará, e claro, com inserção na região, o futsal teve uma força importante com a Ser Sadia e depois na continuidade, e a gente constata que hoje nós não temos uma equipe de referência, uma equipe de ponta. É muito difícil fazer futsal. Qual é a experiência tua de manter uma equipe competitiva numa região como Concórdia? Como o Ceará, né, que É, também teve equipes boas. sim. É sempre muito difícil, né, Clério? Você também sempre teve muito envolvido com o esporte, né? Para você fazer o esporte, você tem que gostar, entendeu? Isso partindo da empresa, das empresas que teoricamente fazem parte do projeto, do projeto maior, né? Agora, também não vejo assim muito difícil, desde que você faça o projeto dentro daquilo que você possa investir, né? Então, nesse período ali em Concórdia mesmo, em 2009, né, que a gente acabou se envolvendo maior com a entidade, né? E procurando levar a eles uma certa experiência. Foi aí que a gente começou, né, nesses anos todos, e fazer o time em cima do investimento, né, que pudesse buscar. Você não pode, através da bilheteria, né, ou algum outro, uma rifa, de usar esse valor para termos de custos financeiros, como viagem ou como folha de pagamento. Acho que o grande segredo, na minha visão, é você ter um aporte financeiro para tudo aquilo, para aquele valor maior que é a parte de folha de pagamento e viagens, né? Então, como diz, você tem que dar o passo conforme a tua perna alcança. E claro, numa cidade menores, como Concórdia, como Ceará, né, tende a ser um pouco mais difícil, mas acho que a grande diferença, particularmente falando de Concórdia, é que a Sadia, naquele período, ela se envolvia 100%, né? Em 2009, quando a gente se envolveu com o futsal concordiense, ela já não tinha essa participação e a Sadia tem um aporte financeiro muito grande. Então, você precisa ter o patrocinador master, né, como algumas equipes têm no Brasil, como Sorocaba, como Joinville, Carlos Barbosa, enfim, Atlântico. E aí, sim, aí buscar nas demais empresas uma parceria para que possa ter um projeto sustentável.
Daqui a pouquinho nós vamos falar do Serginho. Ele mora em Éboli, o nome da cidade é esta, né? É uma Isso. cidade na Itália, ele vai dar detalhes desse projeto do futsal lá. Uma cidade de 40 mil habitantes, pelo que eu pesquisei, mais ou menos, não é, Serginho? Isso. E que fica próximo aí, não fica muito distante de Roma. A cidade mais próxima aí de estrutura é Nápoles. Nápoles, é Nápoles, que 50 fica a 80 minutos. quilômetros. Isso, dá em torno de 50, é uma hora A autoestrada deles aqui é bem diferente da nossa, é uma coisa É. rápida. Então, em torno de 50 minutos você faz Nápoles a Éboli. Você já tinha atuado na Itália? Então, eu tive, como eu te falei, eu tive em 2004, né? Aqui eu recebi uma proposta da Lazio, que tinha o mesmo naquele período, né? Era o mesmo nome do futebol. E eu morei em Colleferro, dava 40 minutos de Roma, então ficamos ali um ano e meio. E os primeiros 6 meses eu participei da Lazio, né? E aí no outro ano eu participei com o Forte Colleferro, né? Que é uma equipe também da Lazio, que era uma estrutura só. E aí depois, por alguns problemas financeiros aí, que também, aqui também a gente enfrenta esses problemas, enfim, né? Não é só aqui, como no Brasil no geral, a gente acabou decidindo voltar para o Brasil, mas tivemos aqui um ano e meio, foi um período também muito, muito, muito bom, né? Você está aí hoje com a família, com a esposa, e o Murilo, que é seu filho, joga também na equipe do Feldin Éboli. Exato, Clério. Primeiro, o Murilo já está aqui na Itália há 7 anos, né? Então ele já criou a imagem dele, a carreira dele aqui na Itália, está muito bem, né? Entendeu? Então, aí primeiro eles conversaram com ele, porque ele entra naquele processo do jogador formado, né? Então existe aqui o regulamento das leis italianas. Você tem que ter no banco do dia da partida 7 jogadores formados e 7 jogadores com passaporte italiano, entende? Então você pode ter um exemplo, passaporte europeu, melhor falando. Sim, E ele entra naquele regulamento do italiano, onde ele tem uma certa vantagem, porque é um jogador brasileiro, com técnica, mas é considerado italiano, entendeu? Então eles acabaram falando com ele, acertaram com ele, ele fechou o contrato. E nesse período já tinha uma conversa inicial comigo quando eu saí do Marreco, né, em final de maio. E aí sim. as coisas foram evoluindo e a gente acabou acertando ocasionalmente estamos trabalhando junto novamente aqui no FEL de Éboli. Que idade tem o Murilo? Murilo está com 28 anos. 28. Yeah. O tempo passa para ele também, né? Não, pô, até a gente sempre comenta, e a Lúcia, né, minha esposa, está aqui comigo, a minha filha mora em Jaraguá, está lá no caso, né? E a gente sempre comenta, quando eu deixei ele no aeroporto em Chapecó, eu comentava com a minha esposa, eu acho que 40 dias, 2 meses, o Murilo está de volta, né? Porque nunca, na minha vida, né, como atleta, quando saí de Concórdia em 94, ele e a Bruna sempre estiveram com nós, né? Onde eu andava, eles sempre estiveram junto com nós. Então houve aquela proteção, né? E Certo. imagina, saindo de casa, vindo para a Itália, imaginei que não aguentasse, mas enfim, ele está aqui já há 7 anos. Acho que foi uma grande experiência, a grande faculdade da vida dele tem sido essa experiência fora do país ou fora de casa. Então, hoje ele vive muito bem, né? Se vira com tudo, alimentação, roupa, os afazeres de casa. Então, acho que foi uma experiência muito, muito produtiva para ele. Serginho Schilchetti, o Serginho Bigode, Serginho Capitão, conosco nessa entrevista aqui na Belos FM, também nas nossas redes sociais. Ô Serginho, você sabe que aqui em Ceará, Concórdia, nós gostamos muito do futsal. E na Itália também tem esse destaque o futsal? Tem bastante destaque, Clério. A Série A, inclusive esse ano, a Sky, né, ela está transmitindo jogos ao vivo para dentro da Itália, né? E fora disso tem o futsal TV.it, né? Que toda a rodada de final de semana eles transmitem jogos ao vivo. Então tem assim um aporte financeiro muito forte também. Claro, não é 100%, são 16 equipes na Série A, né? Não são todas que têm um aporte financeiro grande, mas um destaque sempre muito, muito, digamos, existe muito destaque a nível de imprensa também,
como tu mesmo falaste também, Éboli é uma cidade de 45 mil habitantes, né? Então o pessoal gosta muito do futsal aqui. Agora, como no Brasil, a pandemia está sendo mais maleável, né? Então já está podendo, aqui no nosso Palaceto, aí, tem a oportunidade de 30% da capacidade, é um ginásio para 5 mil pessoas, então tem condição para vir bastante torcedores. E a gente tem notado, nós fizemos ontem a 6ª rodada, né? Para mim é a primeira experiência como treinador aqui, os torcedores voltando novamente, sem medo, né? Procurando ter uma vida mais ativa como era antes da pandemia. Serginho, o José Roberto Rodrigues, nosso colega aqui, eu acho que é o cronista esportivo com mais tempo de atividade aqui na cidade, né? Gosta muito do esporte, José Roberto. Ele pergunta o seguinte, Serginho, faltou chance para ti em equipes de ponta, para treinar equipes de ponta aqui no Brasil, ou você acha que teve as oportunidades necessárias? Primeiro, um grande abraço ao Zé Roberto, né? Uma pessoa também muito especial, assim como você na minha carreira, aí nesses anos todos que nós começamos aí no projeto de futsal. Na verdade, acho que até a gente teve, né? Eu tive, primeiro, um grande destaque no Concórdia, sem dúvida, né? Eu tive, iniciando a minha carreira, especificamente falando, foi na Cortiana UX, 1 ano e meio ali de projeto. E aí depois houve a ideia de fazer a troca, né? A gente voltou para a Concórdia, ajudou a idealizar aquele projeto, onde a gente chegou na Liga Nacional. Na sequência, eu tive no Sorocaba, né? E aí tive aquela experiência também na seleção brasileira. Depois disso, depois da seleção, na verdade, até um pouco pela não conquista, né, de um destaque em termos de chegar em finais da seleção, que era natural, aliás, que era esperado, a gente meio não que desanimou, mas achei que era o momento de dar uma saída um pouco do mercado, esfriar a cabeça, né, e acabou aparecendo aquele projeto muito legal em Piratuba, ali de 2 anos e meio, né, uma coisa que me agrada muito é o envolvimento com as categorias de base, né. Mas aí voltou de novo aquela vontade, né? Daí foi quando apareceu o projeto Marreco, também uma equipe de destaque. E houve uma sonda, antes do Sorocaba tinha aparecido o convite também do Carlos Barbosa, a gente acabou naquele período não podendo sair, até porque eu achei que um pouco cedo, pelo meu envolvimento com o projeto Concórdia, né? Mas é uma coisa assim também que eu sinceramente, não vejo por esse lado, me preocupa muito, né? Hoje estou aqui na Itália, não sei até quando eu fico, né? Então, eu vivo muito o dia a dia, não fico projetando ou tendo ambição muito grande, entendeu? Essa sempre foi a minha caminhada. O Herter Antunes, também nosso colega, né, que também te conhece bem, pediu para você comentar um pouco sua experiência na seleção brasileira, aquele resultado que não foi adequado lá no Mundial da Colômbia. Você pegou um momento da seleção brasileira que eu vou te falar, né? Uma crise total aí, foi lá por amor à camiseta quase. E como é que você avalia essa experiência hoje? Bem, claro, sem dúvida foi um momento muito difícil, né, na minha carreira, porque enfrentamos só pode falar quem esteve dentro dessa situação ali, né? Eu fiquei ali quase 2 anos, né? Primeiro, não se fez um planejamento, esperamos que se consiga fazer agora com o Marquinhos essa transição para a CBF, né? Então sentimos muita dificuldade, né? Depois do Mundial 2012, 1 ano e meio ficou o Ney Pereira, depois a seleção foi parada quase 1 ano, aí houve o convite. E quando houve o convite para mim, pelos 2 presidentes na gestão, que primeiro foi me fugiu o nome lá de Maceió, e depois o atual, que foi o Marcos Madeira, né? Então, eu me senti quase que na obrigação de ajudar pelo contato que houve comigo, os próprios jogadores também pedindo que eu desse essa força, e a gente acabou entrando num rabo de foguete ali, como se fala, né? Sem estrutura, sem condição de trabalho, sem ter condição de fazer um treinamento, né? Intercâmbio internacional, não fizemos nenhum, a não ser 2 Grand Prix, e nem todas as seleções do mundo vieram para esses Grand Prix no Brasil, sem eu poder ter chamado jogadores do exterior para fazer os treinamentos, a não ser há 2 meses, 3 meses antes do Mundial. Então foi uma experiência muito difícil para mim e que eu vou carregar, infelizmente, na minha carreira, o treinador que estava no comando, e o Brasil não conseguiu chegar pela única vez entre os 4 do Mundial, né? Não sei como vai ser daqui para frente, mas até na minha gestão, infelizmente, a gente não atingiu o objetivo. Mas a seleção brasileira também não foi muito bem no último Mundial. Como é que você avalia
O que aconteceu? As outras equipes cresceram pelo mundo, o Brasil não evoluiu. Não, eu vejo por outro lado, claro, eu vejo realmente isso daí, o mundo todo evoluindo no futsal, né? O Brasil, desde 2012, com muitos problemas internos, administrativos, né? Isso está refletindo dentro da quadra, e creio que com essa migração da CBFS para a CBF, da seleção principal, pode ser arrancada, né, para esse trabalho, para essa estrutura que precisamos, esses intercâmbios, né, de fazer treinamentos, ou aqui na Europa, ou mesmo no Brasil. E os outros países evoluíram muito, né? Então, muitos treinadores espanhóis, muitos treinadores brasileiros fazendo os trabalhos técnicos, né? Jogadores brasileiros sendo naturalizados em outros países. Isso faz com que o nivelamento mundial está sendo muito grande, e agora a gente viu realmente que nós não somos a grande hegemonia mundial. E se nós não fizermos essa mudança interna e começando estruturalmente falando, nós teremos muita dificuldade nos campeonatos internacionais, sem dúvida. Essas duas perguntas aí sobre a seleção brasileira foram encaminhadas pelo Marcos Feijó, nosso colega também, e pelo Adilson Germano, lá da Belos e da Rádio Chapecó, cronistas esportivos que adoram esporte, né? O Feijó, vou te falar, se ele tivesse que escolher algo na vida, ele escolheria narrar futebol, de tanto que ele gosta, né? Mas Não, esse pessoal aí... grande goleiro do futebol 7, joguei algumas partidas com ele, foi muito bem. E esse pessoal aí, o Herter, o Feijó e o Adilson estão sofrendo bastante, tá? Com o Grêmio, né? Eu e o Zé Rodrigues estamos um pouco melhor, não muito, né? Eu também. Tu é gremista? Sou gremista também, estou sofrendo bastante aí. Não está fácil. Eu acho que é o ano perigoso para o Grêmio. Que coisa séria, né, Serginho? Serginho, tem muito jogador, tem muito atleta brasileiro no futsal da Itália? Olha, eu vou falar para você assim, ó, muito mesmo. Eu mesmo aqui na minha equipe tem 9 brasileiros, né? Então, essa facilidade do brasileiro, porque a região nossa, principalmente a região do sul do Brasil, tem muito descendente italiano, né? Então, nós vemos aqui muitos jogadores em todas as categorias, jogadores que têm a facilidade de fazer o passaporte italiano, e o mercado italiano ele é muito grande, porque existe a Série A, que é a primeira, é a top, né? A Série A2, a Série B e a Série C, né? Então, a Série C já é mais amadora, mas a Série B e a Série A2 já existe uma estrutura muito grande, busca muitos jogadores brasileiros, jogadores que não têm um certo destaque aí, acaba vindo para cá e depois, dentro do futsal italiano, tem se destacando. Então, e até a própria valorização do euro perante o real digo assim, é uma ambição muito grande de todos os profissionais brasileiros aí, né? Então, mas garanto a você, assim, não sei expressar o percentual, mas da Série A, que basicamente está mais envolvido, todas as equipes têm no mínimo aí de 4 a 5 jogadores brasileiros. Serginho, a gente tem muita curiosidade, quem não conhece a Itália, quem não conhece a Europa, o que tem de muito diferente, o que tem de melhor, o que tem de pior aí para viver e para trabalhar também. Sim. Então, eu acho que a parte da língua, né, é uma coisa que digamos assim, não é tão difícil, né, você se adaptar, até porque tem muitas palavras que o próprio português existe, né. O dia a dia aqui no nosso trabalho, por exemplo, falando, é bem diferente do Brasil. A gente faz um jogo só por semana, né, os treinos não são como no Brasil, aqui digamos assim, a preparação deles, ou a escola deles é um pouco diferente, é claro, devagarzinho está tentando mudar algumas coisas dentro daquilo que eu penso, né? O custo de vida aqui, eu acho que, digamos, para mim e para minha esposa, né, um casal, ele acaba como fazendo uma comparação, né? Claro que você não vai fazer a conversão nunca, né? Porque você ganha em euro aqui, então dá para você viver bem, não gastando muito, né? A parte da alimentação, realmente existe uma diferença muito grande da alimentação, né? Pratos variados, como o primeiro, segundo, terceiro prato, né? Em todos os restaurantes que você vai, existe a entrada, depois o segundo prato é o meio, né, da refeição, e o terceiro prato é o final da refeição, né? Então, é bem diferente do Brasil, né?
O que você levou daqui para lá? Por exemplo, tu me disse que erva mate tem um pouquinho ainda para o inverno aí. O inverno começa quando lá? Começa em final do ano? Na verdade, a gente já está enfrentando, né? Estamos aqui no final de outubro, claro que eu estou no sul da Itália, né? Então, quase que digo assim, quase no final da bota, né? Perto da, perto da Sicília, aqui estamos a 1 hora da costa amalfitânia, né? Na área, na região de praia deles. Desculpa. Mas já está começando, final de outubro, mas claro, o inverno forte é da metade de dezembro até metade de janeiro, né? Eu tive visitando 2 vezes o Murilo no norte da Itália, onde ele morava, perto de Veneza. Lá enfrentamos, inclusive eu fui 2 vezes visitar ele em dezembro, final de dezembro, e enfrentamos ali -5, -6 graus, né? Muita neve. Então Uhum. aqui no sul do Brasil, aqui no sul da Itália, né, que nós estamos, é parecido com a nossa região aí. Então nós trouxemos uma erva mate, né, a farofa que a gente gosta muito, não tem muito aqui, né? Ah, Mas algumas coisas a gente tem. Aqui nós temos dificuldade. Em Roma já a gente tinha mais opção de produtos brasileiros, né? muito bem. Serginho, nós estamos indo para a parte final do programa, Serginho Schilquete, e a gente agradece muito a tua participação, essa conversa legal contigo. Para as pessoas, você sabe que tem muita gurizada, que tem sonhos com o esporte. Qual é a palavra que você dá para o pessoal, para a gurizada que nos ouve aqui em Seara, em Concórdia, e que nos ouve em qualquer lugar aí do Brasil e do mundo? Olha, Clério, tem muitas palavras, né, nesse momento, assim, ambição, né, comprometimento, determinação. Então, acho que são palavras que na carreira de um atleta você tem que ser o primeiro da tua mente, né? Abrir mão de muita coisa. Eu sempre falo que esses 23 anos como atleta, né, eu quase que não vi o crescimento dos meus filhos, né? Porque a minha vida era dentro da quadra, viagens. Então, essa infância dos meus filhos, eu tive uma certa dificuldade. Mas é o preço que você paga e a carreira de futsal me deu toda uma estrutura, né, profissional, né, o meu trabalho. Então, hoje eu tenho uma estrutura, graças a Deus, fora da quadra, que me dá uma segurança muito grande em termos financeiros. Mas sabendo que tem que matar um leão por dia e essas gurizadas aí, e aproveitar a oportunidade que tem, como eles têm muitos professores e as oportunidades existem. É questão de você focar naquilo que você quer. Existe cabeça para vencedor? Eu li um livro do Salib Neto, que é um escritor brasileiro. Ele ouviu alguns dos principais técnicos do mundo, né? E essa ideia de você não é vencedor de graça. Sim. Os títulos que você conquistou, as conquistas que você teve, elas não caíram, Sim. né? Não caíram do céu. Sim. Mas tem cabeça, tem uma cabeça diferente para a cabeça do vencedor. Então, a primeira coisa que eu falo, claro, é assim, muitos analisam, né, um atleta profissional que ele vai para a quadra, ele coloca a meia, o calção e a camisa e vai jogar, entendeu? E não é isso, né? Existe toda uma preparação, né, um condicionamento físico, nos jogos, o trabalho psicológico, ele é fundamental. Então, uma preparação individual do atleta é fundamental, né? Você precisa saber aquilo que você quer, entende? Eu particularmente senti uma certa dificuldade nessa transição de treinador, de jogador para treinador, porque eu me preparava, né? Na semana de treino eu me preparava, quando eu ia jogar eu analisava qual o jogador que eu tinha que marcar, qual era a característica dele, entende? Então, quando eu migrei para treinador, a coisa é totalmente diferente. Eu tinha que pensar em 14 atletas, nos problemas particulares dos atletas, nos problemas da equipe, montar a equipe, e também a minha vida particular, né? Então existe, sem dúvida nenhuma, uma preparação, nada cai do céu. Eu sempre falo para os meus atletas também, pedir a Deus que a gente vença, mas para que isso aconteça, você tem que produzir. Então essa é a diferença. E a tua cabeça, você precisa estar muito, muito concentrado e muito focado e muito, muito, vou dizer assim, muito tranquilo para jogar. E para a gente ir encaminhando para a conversa, para a parte final, essa vida de treinador. Na Itália é um pouco mais sossegado que aqui no Brasil, se bem que o futsal é um pouco diferente também do que o futebol. Mas, de qualquer maneira, se o resultado não chega, o culpado quase sempre é o técnico, né? Sem dúvida, né? Isso não tem, no Brasil, na Itália, no mundo. Claro que o futsal ele é bem diferente, né? Não existe essa transição
digamos, essa troca constante, como às vezes acontece no futebol, agora até no Brasil, se eu não me engano, andou mudando o regulamento, né? Você não pode estar toda hora trocando de treinador. Mas é claro, aqui na Itália, como eu te falei, nós não temos, digamos assim, eu vou fazer aqui, ao final da temporada, em torno aí de, acho que de 45 jogos, se eu for até a final, né? E no Brasil nós fazíamos aí 70, 80 jogos, entende? Então é diferente. Nós vamos fazer aqui, esse mês de outubro, acabamos fazendo 5 jogos em 15 dias, porque no final de dezembro e metade de janeiro vai parar por causa do europeu de seleções. Mas se não é um jogo só no final de semana, né? Paralelo acontece a Copa Itália, mas é um jogo só também por semana. E os treinamentos, como eu falei antes, no Brasil, basicamente, você trabalha aí 2 vezes por dia, né? 5, 6 dias na semana. Aqui você não tem, digamos, não é essa escola deles. Nós fizemos durante a semana um dia do dópia, né, que eles falam, duplo, né, de manhã e à tarde. Os outros dias da semana é um período só. Então é mais tranquilo, mas a pressão ela existe, mesmo não tendo tantos jogos, mas a pressão ela existe e você tem que, como diz, matar um leão por dia, e se ganhar tudo bem, se perder, a primeira cabeça que rola é o treinador, né? Bom, eu vi você dando entrevistas aí em italiano, se virando bem e tal, né, Serginho? Me conta o seguinte, você já destacou que o futuro, né, é difícil de projetar, mas você vê teu futuro aonde? Você volta para cá no futuro, vai ficar por aí? Como é que está? Então, a gente está, digamos, falando da italiana, se defendendo um pouco, né? Tinha um pouquinho de experiência no período que eu estive aqui, quando jogador, e claro, me ajuda muito, porque 24 horas que eu estou aqui, eu procuro também assistir televisão em italiano e tudo, né? E me facilita muito os treinos, porque tem bastante brasileiro, e algumas situações, no aperto, vai para o português, né? Eu digo assim, claro, eu sempre fui de não projetar futuro, entendeu? Eu procuro focar na temporada, como jogador eu focava aquele ano, meu objetivo é ser campeão, meu objetivo é isso, entendeu? Hoje, o meu foco, sem dúvida, é aqui na Itália. Inclusive, esse era um objetivo meu, né? Já tinha aparecido a oportunidade em 2016, não deu certo, 2019 também não deu certo, e agora apareceu e acabou oficializando. Então, o meu objetivo agora é aqui, tentar fazer uma temporada boa aqui no Éboli, né? Eles fizeram uma temporada boa no passado, chegaram na final da Copa Itália, chegaram na semifinal da Série A, né? O treinador era um espanhol que acabou indo embora, então eu carrego comigo também um peso de tentar levar o Fel de Éboli novamente às finais. Então, caso eu tenha esse destaque e o clube tiver interesse, ou algum outro clube, talvez a tendência é que eu fique aqui mais uma temporada, mas se não der nada certo, a gente volta com a missão cumprida aqui na Itália e volta para o Brasil, sem dúvida. Serginho, muito obrigado pela sua participação. Serginho Schilchetti, cidadão aqui da região, um amante do futsal. Torcemos muito pelas suas conquistas, ficamos muito felizes, sofremos outras vezes, mas faz parte da vida, né? Obrigado, Serginho. Tudo de bom para ti e para a família aí. Valeu, muito obrigado. Fiquei muito feliz pelo convite, participar um pouco e falar da minha história. Agradeço ao pessoal da imprensa das perguntas. Aí um grande abraço. Desejo a todos aí um ótimo final de ano, né, a todos. E quando precisar, será um prazer muito grande estar falando aqui da Itália. Grande abraço, Cláudio. Muito obrigado, Serginho Schilchetti, participando nesta semana aqui no nosso Belos Entrevistas. Você fica ligado, Belos FM está na sua vida e em todo lugar. Só um minutinho aí, interromper a gravação.